Nesse vídeo nós vamos ver como implementar uma forma de implementar o Perceptron multiclasse. O que a gente viu até agora foi o Perceptron binário, que é o original. O Perceptron multiclasse a gente vai ter que fazer alguns ajustes nele. Para isso, vamos revisar aqui um notebook. Eu fiz algumas alterações em relação aos vídeos anteriores. Aqui pode ver que ao invés de gerar aquele dataset diretamente usando a distribuição uniforme, eu utilizei aqui o Make Blobs do Scikit-learn e também fiz um ajuste aqui na função que plota o hiperparâmetro para a gente conseguir visualizar melhor. A gente pode rodar esse daqui já. Vamos ver. Além dele ter recebido o Y aqui, se eu colocar e rodar novamente, a gente pode observar que ele aparece entre 0 e 1, e a gente preparou o Perceptron para trabalhar entre -1 e 1. Aqui eu faço o ajuste para ele ficar todo -1 e 1. Vamos usar só a função de curso do Perceptron. Aqui eu também fiz um pequeno ajuste e depois eu volto para explicar. E o Perceptron rodando aqui, deu uma simplificada nele também. Aqui ele separa, se é linearmente separável, ele consegue convergir. É o mesmo Perceptron direito. A parte que eu simplifiquei foi colocar direto aqui o W. Eu incluí o bias, porque não faz muita diferença. E eu mantive também essa função Preactivate. Para a gente fazer uma base de dados multirótulo, a gente vai ter que alterar algumas coisas. Aqui eu coloquei a quantidade de centros do Make Blobs. A gente pode colocar aqui essa quantidade de centros igual a 4. Então aqui a gente vê 4 clusters, bem definidos, 4 clusters, e aqui a definição dos rótulos. Só que a gente trabalha com rótulo -1 e 1. A primeira coisa que a gente teria que fazer para trabalhar com isso seria binarizar. Para isso a gente pode utilizar uma função do Scikit-learn. Então, from sklearn.preprocessing import label binarize. Ok, aqui a gente vai binarizar, vai transformar esse daqui em binário, o Y binário. Vamos ver como ele fica. É esse mesmo Y que a gente vai fazer, só que agora binário, e ele precisa saber quais as classes, A definição, classes igual uma lista do conjunto do Y. E aqui a gente tem 4 vetores de saída. Para cada vetor, nós temos o 1 correspondendo à classe que é a classe verdadeira e o -1 da qual essa amostra não possui aquela classe. Como a gente está usando o multiclasse e não multilabel, a gente só pode ter um positivo, os demais têm que ser negativos. Essa aqui é a primeira parte que a gente faz, binarizando. Então, a gente já tem como binarizar essa função. Vou retirar essa parte para ficar mais fácil da gente mover. A gente pode notar que esse cluster aqui, esses blobs aqui, não tão fáceis de separar, Nem sempre eles vão gerar blobs fáceis de separar. Aqui. Mas a gente pode tentar utilizá-los da forma que a gente conseguir. Esse aqui está fácil, não tão. Ainda está difícil, mas a gente vai tentar dessa forma aqui, depois a gente gera outra base de dados.
Vamos entender como fazer isso aqui funcionar. Se a gente simplesmente colocar aquele y binário aqui, que a gente acabou de gerar, ele vai ter um problema. Ele não vai... O y, ele roda, correto, só que ele está definindo aí o y, um y qualquer aqui, ele acerta 25 porque ele faz um separador e acerta apenas uma classe. Ele separa e erra todas as demais. Uma classe ele sempre consegue. Então, vamos tentar colocar aqui o bin, que é o binário, e ele já dá um erro. Ele já dá um erro, que a função de custo não está preparada para isso, não tem preparo para fazer esse tipo de alteração ainda. Então, seria interessante que a gente binarizasse isso dentro do nosso fit, dentro do método fit. Para isso, a gente pode colocar aqui os nossos labels e definir a lista set y. Aqui a gente definiu o conjunto de labels. E a gente só vai fazer um W diferente. Vamos voltar aqui. Observem. Nessa parte aqui, a gente está considerando que, para aquele exemplo X, a classe verdadeira é a 2. 1 e 3 classes falsas. Nós precisamos de 3 vetores W. Então, o que a gente tem ali entre a camada de entrada e a camada de saída é uma matriz, não é mais um vetor. Então, quando a gente tem 3 ou mais labels, 3 ou mais rótulos, a gente vai ter que fazer uma matriz ao invés de um vetor para os pesos. Então, vamos colocar aqui. Se o tamanho do self.labels for maior do que 2, ele for igual a 2, mantém. Se ele for maior do que 2, a gente vai fazer um y novo, binarizando esse que a gente fez aqui em cima. Igualzinho esse daqui. A gente vai binarizar o y. Só que a gente já tem aqui as classes, a gente pode utilizar esse daqui. Tá. E após isso, a gente vai gerar o nosso W. Vou até colocar um else aqui logo. O nosso W ele vai ter um shape diferente. O shape dele agora vai precisar conter também a quantidade de neurônios de saída. E a gente vai definir isso aqui, y ponto shape 1. Aqui a gente já melhorou a definição dele. Então, a gente consegue colocar aqui o y como entrada, só que o ypred ele vai ter uma saída diferente. Só colocar aqui, comentário, ypred. A saída do ypred agora, ela está imitando aquela nossa entrada do y binário. Então, se a gente quiser fazer essa comparação aqui da acurácia de cada label, a gente teria que usar o ybin, que a gente fez lá em cima. Aí ele mostra que nem todos ele conseguiu acertar 100%. Na verdade, esse aqui ele errou, então depois a gente pode ver o gráfico como funciona. E aqui a gente pode ver também o W. Olha só, o W agora é uma matriz. Tem aqui o bias e um vetor e um bias para cada classe que a gente tem.
por causa da saída aqui do Y. Então, essa aí é a primeira parte para operar. Só que, para retornar, não dá para a gente ficar retornando isso daqui e tentar adivinhar qual é o label. Vamos fazer alguma coisa mais bem definida e vamos colocar já o label aqui. Para isso, eu não vou poder usar o predict, eu quero usar o predict de forma diferente. Eu vou colocar no lugar disso daqui, vou colocar esse daqui, ó. Então, vamos ver se continua funcionando. Continuou funcionando até onde funcionava. Então, a gente faz a ativação, atualiza, tudo bem. Só que o retorno meu aqui, ele vai ser diferente se eu precisar, se eu tiver vários labels. Então, vou colocar aqui, ó, se o tamanho do self.labels, tamanho do self.labels, eu posso colocar isso aqui, for maior que 2, ou eu posso colocar alguma coisa mais precisa. O problema sempre vai ser por causa do W. Então, se eu colocar self.w.shape, se o tamanho for maior que 1, quer dizer, se ele for uma matriz e não um vetor, daí eu vou colocar um index, eu vou pegar os index e np.argmax. Veja que eu ainda estou na parte de pré-ativação aqui. Argmax do A no eixo 1. Aqui eu vou ter todos os index. E o meu ypred vai ser um numpy array da seguinte lista: self.labels e for i in index. Então, eu vou pegar o label, eu posso colocar agora, o label não precisa ser número, eu posso colocar o que eu bem entender, ele não precisa estar na sequência também, e ele vai retornar esse label, senão ele continua tudo normal, né? Se o shape for 1, se for só um vetor, ele vai continuar normal. Dessa forma aqui, ele vai retornar um vetor ao invés de uma matriz. A gente pode voltar aqui para o bin. Né? E aqui ele colocou 47% de acerto. Né? Tá bem ruim. A gente pode ver o que está acontecendo para ele ficar ruim assim. Né? Ele coloca aqui. Se eu tentar plotar tudo, ele não vai funcionar. Eu vou ter que fazer aqui um for e em range do tamanho. Eu posso pegar o YB, eu posso pegar aqui o tamanho do conjunto de Y. E aqui eu vou plotar para cada um vetor. Aqui está a distribuição dos vetores. A gente vê que se a gente tentasse colocar o ypred aqui no final, né, vamos deixar assim mesmo, tentar entender o que cada um está separando aqui, né? Mas a gente nota agora os 4 hiperplanos. Vamos rodar tudo de novo para ver como que ele faz. Ficou mais difícil de ver, mais difícil. 85, uma hora deu, 75, 96. Vamos tentar ver esse aqui um pouco maior. Que a gente observa que
provavelmente esse hiperplano ele está separando os laranjas, esse hiperplano está separando o verde, esse daqui tenta até separar o azul, mas não consegue, ou talvez esse está separando o azul. O do vermelho ele separaria, esse aqui separaria, mas o azul fica difícil de separar por esses lados. Se a gente rodar aqui novamente, vamos rodar um aqui para ver um pouco melhor. Olha só, esse aqui deu 100% de acerto e a gente consegue ver exatamente qual hiperplano está sendo usado para cada classe. Esse hiperplano rosa está separando a classe verde, então daqui para cima ele considera todo mundo verde. Esse marrom está considerando a laranja. Daqui desse ponto para cima ele considera o laranja sendo positivo. Esse roxo está considerando o azul positivo, então daqui para baixo ele considera o azul positivo. E esse cinza aqui está considerando o vermelho aqui positivo. Então, sempre o que está abaixo da linha, ele considera o vermelho sendo positivo. Esse aqui dá para enxergar direitinho. Vou salvar esse daqui. Agora tem que ter algumas observações aqui para fazer. Nas versões anteriores, eu colocava assim, o custo do Perceptron, ponto, o erro, então eu calculava o erro e multiplicava por x. Quando é um vetor, a gente consegue até colocar antes, porque ele tem uma coluna só. Agora que é uma matriz, eu tenho que transpor o x para multiplicar com o vetor de erro para gerar o gradiente. Essa daí é uma forma que ele já fica preparado para fazer a atualização do gradiente aqui embaixo com W. Então fica mais prático fazer dessa forma. E outra coisa que eu coloquei para visualizar foi o x mínimo e o x máximo. Se eu não colocar o x mínimo e o x máximo, ele vai distribuir isso aqui, esses vetores aqui para um tamanho muito grande. Olha só as dimensões aqui dos hiperplanos que ele colocou. Então, dessa forma aqui, ele ia gerar um gráfico muito grande, limitando aqui o tamanho deles, ele vai funcionar, essa visualização fica um pouco melhor. Vou pegar essa base de dados que funcionou e vou colocar na descrição do vídeo, essa base de dados. Vou subir no GitHub e colocar na descrição do vídeo. Então, a gente já viu aqui como funciona, lembrando das limitações do Perceptron, que ele precisa ser linearmente separável. E outra coisa que tem que observar é que a função de ativação aqui é linear. Observem que não está sendo feita aqui a função de escada. Isso aqui a gente consegue ver refletido no código também, que para o treinamento a gente coloca aqui a ativação, mas na hora de selecionar a classe, a gente usa a que tem o maior valor para selecionar a classe e retornar isso daí. A gente pode até colocar essa atualização com a função de ativação e a gente pode remover a função de ativação também. Aqui, vamos tentar remover a função de ativação e ver o que funciona, se ainda continua funcionando. Aqui, aqui ele roda muitas vezes, ele precisa de rodar muitas vezes e não consegue chegar lá, dá um overflow. Talvez se a gente aumentar aqui ele chega. Então, quando a gente aumenta, ele fica com um processo de aprendizado parecido com o Dataline. Então, assim, sem a função de ativação, a gente pode até colocar aqui, mas ele funciona com a função de ativação também. Se a gente colocar, eu acho que vamos ver se com essa taxa de aprendizado ele converge. Convergiu também, convergiu, mesmo com essa taxa de aprendizado.
Então a gente viu aí uma forma de implementar o Perceptron para um problema de multiclasse.